Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um episódio do nosso Lawcast. Hoje recebendo um grande amigo, um jurista de escola, um dos maiores nomes do direito e o defensor da liberdade econômica, o professor Luciano Tim. Bom dia, professor Luciano. Que honra, que alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, professor João. Muito legal estar de volta aqui no Lawcast. Olha, Luciano, nós queríamos saber um pouquinho da sua carreira, da sua vida. De onde que surgiu o professor Luciano? Qual a sua origem, Luciano? Pois muito bem. Eu fiz a graduação junto Direito e Economia, lá em Porto Alegre. Acabei não concluindo Economia. Você é gaúcho? Sim. E depois imigrei, né? Mas fiz boa parte da formação lá. Ali já desenvolvi o gosto pela economia, né? Embora não tenha concluído, mas isso é um detalhe. Depois fiz mestrado em Direito Civil, orientado pela professora Judite Martins Costa, ali naquela linha. Vida, hein? Que beleza. Fui o primeiro orientando, fui assistente dela na graduação, naquela linha mais dogmática da tradição ali de Clóvis Couto Silva e tal. Depois fiz um mestrado na Inglaterra, o LLM, que chama também, né? Que, enfim, se a gente fosse traduzir, não é bem mas é uma pós-graduação, o LLM, em Direito Econômico Internacional na Inglaterra. Depois volto para São Paulo, onde começo a trabalhar como advogado no escritório de porte médio. Entro depois no escritório grande, entro na USP, no Departamento de Teoria Geral e Filosofia. E aí, por esse mesmo escritório, vou abrir a filial deles em Porto Alegre, ser gaúcho. E aí termino o doutorado na Federal, mas aí já em Teoria Geral dos Contratos. Entendi. E sempre trabalhando com, uma parte da minha vida em contratos, outra parte em contencioso e razoavelmente em arbitragem. Aí fiz um pós-doc nos Estados Unidos em análise econômica do direito e passei um período de quase 10 anos na Fundação Getúlio Vargas, dando aula de direito econômico, análise econômica. E agora estou aí numa fase mais phase-out, então estou fazendo um pós-doc na Faculdade de Economia e Administração da USP. E você, Luciano, que teve uma passagem muito importante, não é isso? No governo também, não é? Verdade. Na época da criação da Lei da Liberdade Econômica, não é? Sim. Conta pra gente essa experiência aí, como é que foi? Perfeito. Trabalhar no setor público. Perfeito. Pois então, não é uma coisa que eu tinha programado. Eu venho de uma família de tradição de participação política, né? Muito ligada à reabertura democrática, enfim, então de alguma maneira no sangue. Um amigo diz que a gente não consegue fugir de nós mesmos, né? Mas isso apareceu realmente um convite feito de maneira inesperada para trabalhar com regulação e defesa do consumidor, Ministério da Justiça. Tive muita interação com as agências, com o CAD, mas, de fato, uma participação, como não poderia deixar de ser próprio do Ministério da Justiça, daí na Lei de Liberdade Econômica. Então, que foi um avanço significativo para o direito brasileiro, né? Muito importante. À época, as pessoas me diziam que era desnecessária, porque era óbvio, mas no Brasil o óbvio precisa ser dito e posto em lei, né? Então, acho que foi um grande avanço. Não tem arbitragem complexa ou caso complexo que eu não veja a lei citada. Isso nos leva até preocupações recentes sobre mudança de rumo, né? Eu acho que a grande vantagem da lei foi estabelecer segurança jurídica, não é? Sim. Enfim, eu acho que hoje esse é um grande problema do Brasil, não é? A insegurança jurídica, a possibilidade de interpretações múltiplas acerca do mesmo tema, decisões que ora vão num sentido, ora vão em sentido diametralmente oposto, e eu acho que nada melhor para resolver essas dúvidas e essas questões do que a previsão legislativa, ainda que de forma reiterada, não é? Ainda que de forma, muitas vezes... Aliás, essa era uma crítica que eu tinha na época do Código de Defesa do Consumidor, não é? Eu falei, mas isso aqui já não está lá previsto no Código Civil, não é? Sim. E me disseram, não, mas tem o caráter pedagógico, tem o caráter geracional, porque, enfim, tem uma geração que... o código antigo era de 16, né, que não viveu esse debate, etc. e tal. Então, aquilo também tinha um caráter de educacional, não é?
educacional e de atualizar aquelas questões que estão, vamos dizer assim, mais na ordem do dia, que não existiam no passado. Sim, né? sim. Mas, pois é, acredito, eu até tive a oportunidade de estudar com a Cláudia Lima Marques, logo depois da aprovação do código. Ele era bastante... ele trouxe muita mudança, uma ruptura paradigmática ali, de fato, né? Quando eu comentava, às vezes, no escritório, com pessoas que vinham da formação mais antiga, eles assim, né? Como assim? Cláusula abusiva, responsabilidade objetiva. Acho até que fomos longe demais. Creio que a teoria, a dogmática consumerista foi além do texto do código e gerou uma jurisprudência exageradamente protecionista e que não mede as consequências ruins para o consumidor. Eu acho que esse é um tema interessante, não é? Porque muitas vezes aquela boa vontade, a boa fé, né, a boa intenção de proteger aquele mais vulnerável, de proteger aquela parte, vamos dizer assim, que muitas vezes não tem o discernimento, não é? Não tem a informação, ela pode ir para um lado, ter como efeito colateral, como impacto, não é? Um aumento de risco exacerbado para o fornecedor, não é? Ou para o contratante em geral, e quem vai suportar, afinal e ao cabo, os efeitos disso é o próprio consumidor, né? Porque isso vai ter um custo adicional, claro, né? Da insegurança, etc. e tal, e isso vai acabar desaguando no preço dos produtos e serviços, né? Então, a gente chama isso em análise econômica do direito do chamado efeito bumerangue, né? Que você lança o bumerangue e ele volta na cabeça de quem arremessou, porque você está cheio de boas intenções, você não mede as consequências, e a consequência depois do excesso é, por exemplo, transporte aéreo, passagens mais caras, são vários exemplos, plano de saúde, creio que é um problema grave também de elevada intervenção judicial nos contratos e muitas vezes usando princípios gerais do código, né? Para substituir, às vezes, previsões expressas da própria lei, não é? Da lei, da regulação, do contrato, né? Então, assim, o contrato passou a ser uma vírgula, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, essa questão hoje que está muito latente na sociedade, não é? De eventualmente esse tipo de interpretação, não é? Sim. Como, por exemplo, tem sido questionado pela atuação do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes essas interpretações baseadas em princípios gerais, sim, né? Sim. Acabarem por substituir previsões expressas, às vezes, na própria Constituição Federal, não é? Então, esse é um tema que vem sendo muito debatido. Sim, bom, vários membros da corte são alinhados com o chamado neoconstitucionalismo. Talvez o ministro Barroso seja um dos grandes nomes, eu tenho o maior respeito acadêmico por ele. Fizemos, pessoal, um grande evento com o ministro Barroso, salvo engano, nos idos de 2017, 2018, né? Foi um evento espetacular, né? Sim. Na época, viu, pessoal, sobre combate à corrupção. Fomos eu, professor Barroso, professor Ives Gandra, não é? E, além disso, o professor Modesto Carvalhosa. Foi um debate muito profícuo. Está aí, meus amigos, nos anais aqui do Lawcast, não é? E da EBRAD, eu recomendo revisitarem, que é uma palestra, um painel muito interessante. E cheguei a assistir o ministro Barroso também em Harvard sobre esse tema. E é um tema que perdeu um pouco de tração, né? O tema da corrupção, mas de fato, assim, creio que ele tenha sido, ele dá voz, ele publicou sobre o chamado neoconstitucionalismo, que ele também tem obra sobre o ativismo judicial, então as palavras, as ideias, elas têm consequências, né? Há um livro do professor recentemente falecido de Law and Economics, que é o Robert Kutter, que chama Nó de Salomão, Direito e Desenvolvimento, e ele diz: as ideias importam. Então, se as ideias importam e você implementa as suas ideias, as consequências podem ser o efeito bumerangue. Então, a meu juízo, um dos efeitos do neoconstitucionalismo, que é essa questão principiológica e de sempre fazer valer princípios da Constituição muitas vezes contra textos legais. Muitas vezes contra textos da própria Constituição. Da própria Constituição, do contrato,
ponderando assim chamados princípios com regras, que é uma confusão, você gera o ativismo. E eu tenho procurado definir o ativismo também para não ficar muito vago, né? O ativismo como a possibilidade do intérprete afastar uma regra legal ou contratual por conta de um princípio. Eu acho que isso seria um equívoco, que o legislador já ponderou em primeiro lugar e as partes também. O legislador já ponderou e optou por uma regra. E aquele dispositivo está vigente, né? Não é? Então teria que ser aplicado. Então, ou se revoga através de um novo texto legal, ou se declara inconstitucional, não é? Porque você mencionou, né? Então, assim, alguns precedentes, não é só o Supremo, acho que em segunda instância também, né? Isso tem ocorrido de forma generalizada, né? Em matéria de consumidor, muito, né? E eu diria que acho que é algo que a gente vai precisar encontrar o equilíbrio. E a segurança jurídica, né, Luciano? Você com essa dupla formação em direito e em economia, enfim, além de tudo, direito econômico, essas questões todas, elas influenciam decisões de investimento e, por conseguinte, isso vai influenciar emprego, renda. Claro. Não é? Então, isso é algo, inclusive, que tem impacto no campo social. Né? Evidente. No campo social. Eu acho que o que se espera do direito, né, é estabilidade. O Weber fala em calculabilidade. Né? O empresário... A precificação. Ele precisa saber. Ele pode fazer, ele pode não fazer, quanto que vai custar, e a insegurança gera sim um preço que nós pagamos, e a gente nem falou de outras áreas, né? A gente falou aqui de consumidor, mas na área trabalhista é um problema, verdade, né? Tem um viés ideológico considerável em alguns setores da essa magistratura. Própria resistência, não é, em aplicação da lei trabalhista, não é? Da reforma que foi feita. Da reforma, exato. É algo preocupante, porque a todo momento se está relativizando a norma legal que foi aprovada pelo poder competente, que supostamente representa a vontade da população, não é? Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, né? Todo poder emana do povo que o exerce pelos seus representantes eleitos, né? Então essa palavrinha eleitos ela é importante, não é? Dos poderes, o único que não é eleito é o poder judiciário, né? Tem um pessoal dedicado, inclusive ligado ao ministro Ives, ao doutor Ives, melhor dizendo, professor, sobretudo, né? Fica aqui o nosso grande abraço ao nosso querido professor Ives Gandra, aliás, patrono aqui da EBRAD, de Direito Tributário, não é? Ele realmente é uma mente iluminada, e esse grupo de juristas, eles têm buscado trazer a ideia dos federalistas, né? Os Federalist Papers lá, para o Brasil, e uma ideia de discutir quais os limites constitucionais para a interpretação, né? Porque, no fundo, o que estes autores originalistas defendem não é bem a escola que eu sou vinculado academicamente, mas tenho achado interessante estudar sobre, é que a Constituição, no fundo, seria regras que são colocadas para quem nos governa, né? E os limites que são postos. Então, num desenho tripartite, quer dizer, o legislativo legisla, o judiciário interpreta, com limites, né? E aí, assim, o ativismo claramente fugiria nessa perspectiva que eu acabei de definir, né? De você afastar um texto legal por uma ponderação. Eu acho que a própria Constituição ela já veda o ativismo, né? Sim. Está previsto, salvo engano, aí no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sim, né? sim. Além disso, como eu disse, não é? O artigo 1º, parágrafo 1º, trata dessa fonte do poder, né? Sim. Que deve emanar do representante eleito. Né? Fora isso, tem o 2º, a tripartição clássica de Montesquieu, e isso se desdobra no 22, no 44 e 48, que atribuem competência privativa, né, da União e do Congresso Nacional para legislar acerca de uma série de matérias. Não é? Ou seja, essas normas só poderiam vir do Congresso Nacional. Por exemplo, direito civil, direito de trabalho, não é? E por aí vai, direito penal. Né? Eu tenho tido algumas discussões aí no Supremo em que creio que o ativismo tem sido lido de que maneira?
na acepção do ministro Barroso, teoricamente, é assim, quando há omissão do legislador, eu poderia implementar princípios constitucionais contra-majoritários. Eu vejo com reserva esse tipo de pensamento. Por quê? Porque se assim fosse, né, toda lei indesejada, não é? Ou seja, indesejada pela população, indesejada pelo Congresso Nacional, daria aso a um desejo de um outro poder para poder implementá-la, né? A revelia da vontade popular, não é? E da representatividade da população. E às vezes o fato de você não ter chegado a uma lei significa que não havia consenso para a regulação. Então, não há por que impor contra-majoritariamente nada. Claro que, por vezes, a maioria pode ser totalitária, mas... Uma decisão judicial, ela pode, eventualmente, satisfazer a lei e não satisfazer, naquele momento, o clamor popular. Isso é normal. O juiz deve julgar de acordo com a sua consciência, aplicando a lei, não é? Então, se a lei naquele momento eventualmente não agrada, não é, a uma parcela da população, nesse sentido eu acho que ele tem o direito de ser contra-majoritário, porque ele está sendo obediente ao preceito legal, né? Agora, contra-majoritário, contra a própria lei e contra a vontade popular, eu acho isso bem complicado, né? Pensa a hipótese de tema como que para mim não é uma pauta que me seja peculiarmente sensível, mas vamos pegar o tema das drogas, né? Quer dizer, o Congresso não havia consumo. Eu não teria problema em tese, filosoficamente. Tantos, né? O aborto. Mas né? o Supremo avançou ali, né? E o Congresso estava com uma dificuldade, mas será que deveria o Supremo? Porque veja que o Supremo chegou ao ponto de dizer a quantidade específica. Sim, a quantidade específica de... Deixa eu legislar. O tema das plataformas também discutível, porque quando você discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, eu teria a perspectiva de que é uma ação mais declaratória do que você estabelecer requisitos, por exemplo. Então, o artigo 19... ele é da lei do Marco Civil, ele é constitucional desde que isso não é uma discussão de constitucionalidade ou não, né? Esse tema do artigo 19 também é bastante polêmico, não é? Sim. É uma coisa incrível porque, enfim, afinal e ao cabo, a plataforma ter que fazer em tempo real a análise de veracidade ou não de bilhões de postagens, não é? Sim. Imagine, e ser responsável por um ato praticado por terceiros, não é? Sem controle judicial prévio. Eu cheguei a escrever porque ficou um debate muito polarizado sobre liberdade de expressão, que é relevante, mas para mim o direito à liberdade de expressão que está em jogo é de quem iria se manifestar e que vai ser agora restringido. Da plataforma é mais um problema de liberdade econômica, porque o modelo de negócios dela era ela não ser responsável e ser gratuita. Porque o custo é menor, é evidente, se eu não precisar monitorar. Agora, se eu precisar ficar monitorando como decidiu o Supremo em tempo real, vai impor custo. E quem vai pagar esse custo? E quem vai pagar esse custo? E é algo, a meu ver, completamente inexequível, né? Não há como moderar, que é a palavra utilizada, né? Moderar esses conteúdos imagine só o Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, né? Então, mas quase a mesma quantidade de aparelhos celular, fora os computadores, etc. Para mim, o incentivo comportamental, do ponto de vista de plataforma, vai ser, na dúvida, negar. Isso, e aí sim, o efeito colateral disso é cercear a liberdade de expressão. Não é? Então, temas mais polêmicos podem ser afastados, sem que tenha havido propriamente um consenso. Então, e esse pessoal é um problema grave. Por quê? Porque toda ciência, né? Enfim, a evolução da própria sociedade se deu através do contraditório, do debate, não é? E eu costumo sempre brincar, Yering ou Savigny? Einstein ou Newton? Não é? Tesla ou Edison? E os debates, Clovis ou Rui? E os debates foram absolutamente acalorados, não é? Houve até momentos de uma rispidez maior, até, chego a dizer, até de um certo desrespeito, não é? Para não ficar aqui
questões domésticas do Brasil, o Edison, que é talvez o maior gênio da humanidade, porque não inventou só a questão da lâmpada da rede elétrica, né? Ele é autor de uma série de inventos, né? Muitos poucos sabem, mas a General Electric está aí, é a General Electric Edison, não é isso? verdade. Exatamente, é uma empresa que foi fundada por ele, não é? E você veja bem, mas ele, premido ali por um questionamento de um pupilo, não é, que era o Tesla, chegou a inventar a cadeira elétrica para tentar desmoralizar a teoria do Tesla sobre a corrente alternada, não é? Ele defendia a corrente contínua e ao final e ao cabo ambos tinham razão. Sim. Como no caso, para Einstein ter razão não significa que Newton não tinha, não é? Eram fenômenos distintos em circunstâncias diferentes e que ambos tinham razão. Então, esse cerceio do debate, inclusive, especialmente viu o pessoal em âmbito universitário. Eu fico chocado quando se interdita um debate no âmbito, quando se proíbe palestrantes né, de determinada corrente ou vertente de falar. Não é? Sim, tanto a tal ponto, né, João, que teve que Harvard criar um centro de liberdade de expressão liderado por um neurocientista, o Pinker, para que os professores pudessem trazer evidências científicas. Bem, esse episódio agora, não é, do assassinato, Kirk, né, do assassinato, matar alguém porque falava algo com que você não concordava, e ele promovia, inclusive, o debate, não é? Isso que era mais interessante, não é? Ele queria ouvir o argumento contrário. Então, isso me parece muito grave. Agora, veja, né? Que curioso, né? Porque no fundo o debate que ele promovia, eu li um artigo no New York Times, que é um jornal de centro-esquerda, lamentando o falecimento dele, porque eu vi algumas coisas no Brasil lamentáveis, né? Quase que culpando a vítima pelo... É verdade, né? Desumanizando a pessoa que foi assassinada, né? Algo reprovável. Eu acho que isso aí não tem a ver com direita, esquerda, ideologia, não é? Conversávamos há pouco, não é, Luciano? A gente vindo para cá, para o nosso Lawcast, que antigamente, por mais que fosse um ambiente não acirrado do ponto de vista ideológico, etc. e tal, no final íamos todos juntos tomar chopp e confraternizar. Né? Não havia esse antagonismo tão exacerbado. Né? Há esse tribalismo moral, né, que foi talvez aguçado por teorias filosóficas mais recentes, né? E que acreditam numa virtude moral de alguns grupos superiores a outros, né? E a gente discutia também antes que não existe teoria moral superior a outra, nem ninguém é superior a outro, isso, né? Quem acreditava em superioridade étnica, moral, eram nazistas, né? Fascistas. Então, assim, exatamente sabemos ao que levou esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento totalitário e esse sim, né, muitas vezes intolerante mesmo, não é? Bom, meu caro, mas assim, Luciano, nessa seara, por exemplo, você falou aí no início, né, que tem uma formação muito grande, especialmente na área de direito civil, em contratos, não é? E nós aqui na EBRAD temos a honra de ter 8 dos relatores da reforma do Código Civil, não é? Fica aqui meu grande abraço ao professor Flávio, ao professor Nelson Rosenwald, professora Giselda Hironaka, o professor Marcelo Milagres e tantos outros patronos aqui da EBRAD e professores da EBRAD que estão participando aí. O professor Gustavo Tepedino, professor Gustavo, que saudade, meu caro, e tantos outros que estão participando, né, participaram já, né, do anteprojeto que agora está sob apreciação do Congresso Nacional, não é? E nessa seara, discutimos outro dia, fizemos um congresso muito interessante acerca da reforma. Nessa seara, eu queria te ouvir. Você acha que essa questão da liberdade de contratação, não é? A questão da própria responsabilidade civil, poderiam ser repensadas ali em alguns momentos da proposta que fora feita? Olha, com todo o respeito aos colegas que estiveram envolvidos no debate, eu percebo um vício de origem, vamos dizer assim, que é a ausência de análise de impacto legal, ou seja, ninguém fez a conta de quanto que vai custar isso, tá? E minha aposta, quando a gente fez um sobre o código, o projeto de código comercial, era mais de 20 bilhões. Então,
acho que a gente tinha que, antes de mudar a lei, fazer conta, né? Isso, eu tenho um artigo sobre análise de impacto legal, que vai muito na linha de análise de impacto regulatório. Toda vez que você muda uma regulação, você tem que fazer conta. Essa conta não apareceu. Então, acho que aí é um problema. Vício de origem nesse sentido, não o nosso jurídico estrito. E aí, recortando, na parte de contratos, a modificação não é boa, porque ela aposta muito em função social e eu acredito que vai gerar muita judicialização. Esse também me parece um ponto a ser pensado, porque ele é um conceito um tanto quanto vago, não é? Sim. E que cada intérprete pode ter uma conclusão do que seja, né? Enfim, a função social ali naquele momento. Mas eu já conversei bastante com os ilustres professores que estão imbuídos, não é? Dessa reforma, e o que eles me explicam é o seguinte: olha, são conceitos que já existiam, tanto da boa-fé objetiva, quanto da função social, são conceitos que já existiam no ordenamento jurídico. Sabemos que, por exemplo, a questão da função social estava mais ligada lá à propriedade, né? No artigo 5º, salvo engano, 20 e pouquinhos, né? Que trata da função social da propriedade, mas que tem gerado muito conflito, né? Tem gerado muita confusão, não é? Inclusive decisões discrepantes do que seja, no caso A ou B, a função social, né? Tem só um problema, né? Os conceitos existiam antes, ainda em construção, porque em direito eles demoram para sedimentar. Nos estudos que eu fiz demora em média 10 anos, então sendo o código de 2005, eles estão, né, chegando ali um assentamento ao STJ e ainda vai ter discussões no Supremo, etc. A memória crítica, e espero que isso seja modificado, porque eu não fico nessa de contra ou a favor, né? Se o Congresso quiser passar, de novo, é o Congresso que define. A legitimidade do Congresso, né? Então, mas eu esperaria uma modificação, porque a Lei de Liberdade Econômica, ela adiciona alguns artigos no Código Civil. Inclusive retornando um artigo que era importantíssimo, que era o antigo artigo 20 lá do Código de 16, não é? E que foi subtraído, que é aquela diferença entre o patrimônio do sócio e da sociedade, né? Sim, e tem lá um dispositivo também sobre intervenção mínima nos contratos empresariais, enfim, tudo isso irá por terra. Então, acredito que o sacrifício ao direito empresarial vai ser maior e espero que isso seja de fato mudado. Um outro ponto é que também no texto proposto a função social vira uma causa de nulidade do contrato. Isso, esse é o problema. Né? Esse é outro problema. E isso que a gente não falou de responsabilidade civil também, com conceitos. Eu participei de um evento em que no TJ do Rio, em que o expositor trouxe ali algumas coisas preocupantes de punitive damages, enfim. Vai haver, pela proposta, não é, uma maior objetivação da responsabilidade, ou seja, o conceito de culpa e dolo ele fica quase que no segundo plano, não é? Então, mas isso é um equívoco, porque nos países ditos desenvolvidos, ocidentais, a regra é a culpa, né? Então, creio que seria com todo respeito, também uma involução. Agora, como advogado, a gente se beneficia das disputas judiciais, né? Mas, assim, como jurista, eu acredito que por que mudar? Assim, a gente tem tanta coisa para fazer no Brasil, né? E mudar uma lei sem mensurar o impacto, sem ver as consequências, eu não acredito que seria o melhor caminho, não. Não tornei isso a minha batalha de... Claro. Eu tenho essa mesma reflexão, não é? Porque, vamos dizer assim, todo esse risco vai ser precificado. Sim. Né? E essa precificação vai impactar produtos, serviços, investimentos, emprego, renda, etc. e tal, né? Então, vale a pena a gente refletir, e aí é uma questão de maturidade mesmo, né, da discussão do tema, e se o Brasil como sociedade optar por isso e a lei assim for votada, temos que enfrentar, não é? Porque dura lex sed lex, não é isso? E aí, justamente, voltamos àquele debate, não é? Sim. Enfim, uma lei que deverá ser observada e ser cumprida, não é? Sim. Até que, se eventualmente acharmos que
um ponto tal ou qual não está correto, não é que ela venha a ser novamente revisitada e alterada. Mas, Luciano, e essa questão que a gente tem vislumbrado muito aí acerca da própria liberdade de contratar, não é? Você acha que aqui no Brasil tem o chavão de que tem lei que pega e tem lei que não pega, não é isso? Você acha que a lei da liberdade econômica pegou? Pegou a tal ponto que, nos casos em que eu atuo como árbitro, advogado, eu não consigo recordar de um caso de contratos que uma das partes não cite a lei de liberdade econômica, até porque ela incluiu artigos no Código Civil. Então, às vezes, são citados artigos do Código 113, 421, com a nova redação, e a pessoa, às vezes, até nem se dá conta, né? Então, às vezes, se faz pesquisa de jurimetria, a palavra-chave é Lei de Liberdade Econômica. E aí, porque ela está incorporada mas nesse ela está incorporada no artigo Civil. 113. Então, assim, eu diria que ela foi incorporada e ela serviu mesmo na pandemia para a preservação de contratos, o que não era uma situação imaginada quando ela foi aprovada. Uhum. É verdade. E nós estamos falando um pouquinho de arbitragem, não é? Sim. Até encontramos, né? Fica aqui o grande abraço ao Christian, né? O presidente Sim, da Camargo, verdade, não é? Que sucedeu a querida Flávia Bittar. E vamos ter um evento importantíssimo aí no âmbito da nossa querida Universidade de São Judas Tadeu, não é? Que vai sediar esse ano a competição aí tão importante da Camargo, legal, né? Legal. Mas no âmbito da arbitragem, você tem notado uma aplicação mais fácil, menos resistente, ou ao contrário, não é? Ou no próprio judiciário tem sido mais fácil o acolhimento dos princípios da lei da liberdade econômica? Não, acredito que... Bom, o judiciário hoje ele está bastante permeável à pesquisa empírica, a dados, o Supremo mostra isso, essa preocupação, os ministros do STJ têm dito que eles preferem estudos econômicos do que pareceres jurídicos, porque eles precisam entender as consequências, especialmente quando você está com um tema de repercussão geral, é muito semelhante a uma legislação, você está ponderando o julgamento de outros casos. Então, o judiciário está bastante permeável. É que vai ser possível, através dessas análises, sopesar o impacto daquela decisão, não é? Perfeito. Então, em tribunais superiores, aqui também um desembargador que tem feito isso, que é o professor Marcelo Milagres, entre outros. Então, assim, o judiciário vem usando. Que nos confidenciou há pouco, não é? Que vai ser submetido a julgamento, um processo com impacto econômico financeiro grande, não é? Grande, há essa preocupação, então ele mencionava da preocupação que o juiz tenha consciência, né? Ele pode até decidir contrário à consequência, né? Mas ele precisa ter em mente, saber, né? Pelo menos dela, né? E na arbitragem, em temas societários, sempre vai... Assim, muitas vezes tem uma parte que quer o texto do contrato e outra parte que quer a boa-fé, etc. Então, essa parte que quer num contrato de fusão e aquisição o texto do contrato, ele normalmente cita os artigos da Lei de Liberdade Econômica. O que o juiz, o árbitro, no fundo, vai decidir, porque às vezes também a interpretação não precisa ser literal, né? Aí, se é civilista, como eu, aí o artigo 112, 113 tem que levar em conta outras coisas além do... Claro. Né? Mas... E os demais dispositivos do próprio Código Civil, não é, que não ficam revogados ou derrogados por conta disso, não é? As cláusulas absolutamente potestativas, né? Perfeito. Também ditas leoninas, aquelas que ficam ao mero alvedrio de uma das partes cumprir, não ou não, né? A obrigação. Então, assim, aqueles princípios gerais todos estão preservados, né? O que existe é um reforço do pacta sunt servanda. Sem dúvida, essa é a ideia. Então, me parece que em arbitragens societárias, de natureza comercial, bastante. E até recentemente eu tive um caso de arbitragem de contrato de setor público em que foi citado. Porque o Código Civil se aplica subsidiariamente ao direito administrativo. Sim. E o Estado não pode se dizer vulnerável numa relação contratual, em princípio, porque ele é um grande player. Então, até já vi num caso de direito administrativo isso ser ventilado. Então, enfim,
resumindo aqui, que a gente acha que, por exemplo, tem toda essa parte do direito digital, tem toda essa parte de inovação que acho que é importante, não é? Vamos dizer assim, a revisita do Código Civil a esses aspectos que, tudo bem, né? O Código atual não é tão antigo assim, né? Sim. Mas a tecnologia evoluiu de forma muito rápida, né? Eu te confesso, João, que entre o código de 2005 e o de 16, eu prefiro o de 16. São dois, eu também prefiro o de 16. Eu já não teria trocado. Eu acho que assim, as apostas do Código Civil de 2005 vão no vetor errado. Função social do contrato, da propriedade. Acho que são os piores. Boa-fé, dependendo do grau de amplitude semântica disso, não sei se era... Mas boa-fé a gente tinha já no Código Comercial, sim. Enfim. Onerosidade excessiva ali, do 478, também tem minhas dúvidas, mas me parece que o novo código, ou proposta de código, aposta em dobro nesses equívocos. Então, acho que era preciso dar uma desidratada nesses pontos que a gente tratou aqui. Família, sucessão, bom, isso nem é minha área, mas acho que... Não, tem muitos avanços, eu acho que tem avanços muito interessantes. Por exemplo, no caso, por exemplo, da questão da herança, até em homenagem à questão da liberdade, não é? Se está voltando ao Código 16, por exemplo, deixando o cônjuge ser herdeiro necessário, né? Para herdar em pé de igualdade. Claro que se a pessoa quiser, ela está livre para poder fazer o testamento, deixar para quem ela quiser, etc. e tal, não é? Então, eu cheguei a participar de vários debates a respeito disso e eu vejo muitos avanços, né? Sim. Na parte do direito digital, tem muitas propostas interessantes, mas outras ressalvas também. Tem muita gente dizendo, cuidado, que aí pode também residir alguma ameaça ao direito da liberdade de expressão, não é? Porque fica também aquela responsabilidade. O que me incomoda são tipos vagos. Vamos dizer assim, mas é uma aposta, vagos, né? E tal. Discurso de ódio, desinformação, não é? A gente acabou de fazer recentemente um seminário muito importante sobre direito eleitoral, e essas expressões a todo tempo elas vêm à tona, não é? E dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é informação, o que é desinformação, não é? O que é um discurso com o qual você não concorda e o que é discurso de ódio, eu acho que são expressões um tanto quanto lacônicas, não é? E subjetivas e que podem levar realmente, a depender do intérprete, a conclusões completamente diferentes, não é? Sem dúvida. Infelizmente, alguns políticos de lado a lado, eles se apropriam de certas expressões e aí quando nós precisamos utilizá-las, parece que você está do lado daquele político. Quando você ou que está do lado da desinformação, ou que está do lado do ódio. Não é? Então, você não precisa ter um político de estimação para defender liberdade de expressão, né? Que no fundo é o que está por trás das coisas. E a liberdade tirando a vida, é o bem maior, não é? Porque sim. A liberdade é em todos os sentidos, né? E, aliás, o artigo 5º, muitos criticam muito a Constituição Federal, não é? Eu sou um dos críticos, a depender de algumas circunstâncias e exageros, um casuísmo tanto quanto exacerbado, um texto muito longo, etc. e tal. Mas o artigo 5º ali me parece que tem uma série de dispositivos que parecem, enfim, dizer o óbvio, mas, como dissemos lá no início, muitas vezes esse óbvio precisa ser dito, né? A liberdade de pensamento, só vedando o anonimato, a liberdade de contratar, a liberdade ideológica, a liberdade de credo, a liberdade, enfim, política, né? Ele é redundante até, ideológica e política, filosófica. Então, assim, tem uma série de questões que estão muito garantidas ali. E a gente relativizar isso através de dispositivos infraconstitucionais, não é? Ou de decisões judiciais, me parece um tanto quanto equivocado. Mesmo porque a questão da liberdade de expressão e da ausência de censura, a gente voltando àquele tema das plataformas, etc. e tal, veja bem, o artigo 220 parece que de uma forma premonitória ele nem usou liberdade de imprensa.
Ele usou a palavra liberdade de informação e comunicação. Não é? E ele não usou órgãos de imprensa, ele usou órgãos de comunicação. Não é? Então, como que antever que a internet seria esse veículo de comunicação, aliás. Ele anteviu que a internet seria ou poderia vir a ser esse veículo, não é? Onde a informação e a comunicação se dão independentemente de intermediação, seja de políticos que nos representam para a elaboração da lei, mas antigamente a gente, para poder estar presente no debate público, você precisava ali do deputado, do senador, e hoje as pessoas conseguem manifestar isso de forma direta, independentemente dessa... E da mesma forma, independente da mídia, que antigamente você precisava colocar uma notícia no jornal, chamar a atenção, né, de um determinado fato, chamar a mídia para que aquilo pudesse ser de domínio público. E hoje não. A internet cumpre esse papel, independentemente dessa intermediação. Né? Estamos de acordo. Não é verdade? Não, estamos de acordo. A parte do direito digital da proposta eu não conheço. Eu tendo a ser, neste aspecto, conservador no sentido de intervenção e regulação, porque primeiro acho que a gente tinha que estar discutindo no Brasil como que a gente vai desenvolver tecnologicamente. A gente não tem IA, a gente não é um país de referência em tecnologia. E agora ainda vem a questão do marco regulatório da inteligência artificial. Ou seja, isso tudo pode nos deixar à margem dessa evolução tecnológica. Nós já perdemos o trem da história algumas vezes, não é isso? Né? Já, e quando você pega os grandes centros hoje de IA, Estados Unidos e China, esses é que são as referências hoje. A Europa ficou muito para trás e o pessoal segue achando que a Europa é a grande referência regulatória. Em tecnologia e inteligência artificial não é. E curiosamente, até na própria China, onde, em tese, tem muito menos liberdade, mas a liberdade para empreender lá está avançando, está florescendo, não é? De uma forma intensa. Não é? Eu tive discutindo o tema com um professor americano, que até estará no Brasil, que é o John Onsorg. Ele lidera um centro de Ásia na Universidade de Wisconsin. E ele diz, olha, lê do engano quem acha que na China não tem liberdade para empreender. Tem muito mais, muito menos amarra burocrática. O que se tem lá é uma ausência de liberdade política. Isso, exatamente. Mas a econômica, talvez, e ele diz com o atual presidente, vem diminuindo, porque ele tem uma perspectiva, a liberdade econômica diminuindo, porque ele tem uma perspectiva de poder, segundo esse professor. Eu não leio mandarim, então preciso ficar com o que me traduzem, né? Mas, assim, a China até está numa dificuldade ali e tal, mais recente, está numa encruzilhada. Isso, ir, né? Exatamente. Meu amigo Luciano, já estamos chegando aqui ao fim do nosso Lawcast. Eu queria primeiro te agradecer imensamente, mas antes de tudo, passar a palavra para o meu caro amigo, tecer as suas últimas considerações. O que você gostaria de dizer para o nosso ouvinte aqui, para o nosso estudante de pós-graduação da EBRAD, da nossa Escola Brasileira de Direito, para os nossos alunos da graduação do sistema Ânima, do ecossistema Ânima de educação? Fique à vontade. Sim, olha, professor João, prazer estar aqui mais uma vez. Lancei a 5ª edição do meu livro de Direito e Economia aqui. Foi uma alegria para nós, viu? Foi um dia memorável, não é? Viu, pessoal, o Luciano, hoje nós estamos aqui dos estúdios da EBRAD, mas diretamente da Faculdade Milton Campos, não é? Onde o professor Luciano lançou uma de suas obras e foi uma noite memorável, né, Luciano? Foi muito legal, então estou muito feliz de estar aqui novamente em Minas, né, um estado que tem liberdade na sua bandeira, um estado em que as pessoas passaram pelo que passaram na Inconfidência para que a gente saiba o que é isso, e está lá no próprio museu, né, as palavras de Cecília Meirelles, né, de que liberdade, estou parafraseando, né? Por vezes não sabemos definir, mas sabemos sentir, sabemos ver, e é importante que a gente respeite e tenha isso sempre como um norte, né? Vamos cuidar
com a nossa liberdade, não transferir tudo para o Estado, até porque o Estado não existe, né? O Estado é uma ficção. O que existe são pessoas que estão lá e essas pessoas podem usurpar. Então, diz que o preço da liberdade é eterna vigilância. Terminamos assim, professor. Que beleza. Luciano, muito obrigado, meu amigo. Viu? Mais uma vez, uma honra, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco, não é? E, enfim, pessoal, o tempo é curto, mas teremos novas oportunidades para poder receber o professor Luciano Tim em outros episódios. Muito obrigado, Luciano, e até a próxima. Até a próxima.